Salve, salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com você? Aqui é Niltinho, seu host, no seu Papo de Pai, o meu, o seu, nosso Papo de Pai. Falar um pouquinho sobre assuntos referentes à paternidade, à paternosfera, nessa podosfera gigantesca. Então hoje eu tô aqui com o grande pai da Elis, de 4 anos, e da Sophie, de 7. O grandíssimo querido Matheus Watanabe. Boa tarde, boa noite. Tudo bom? Tudo bom, tudo ótimo. Fala um pouquinho, você. Eu sou o Matheus Watanabe, sou pai de 2 meninas lindas, a Sophie e a Elis. Elis de 4, Sophie de 7. E é isso. Vamos conversar sobre Vamos bater um papo. como ser pai. E tem histórias bacanas, né? Pai japonês, mãe brasileira. Mas antes de a gente aprofundar, já deixar claro aqui os nossos pedidos. Né? Você que está nos ouvindo nos streams de áudio, que está nos vendo pelo YouTube, não deixe de curtir, compartilhar, seguir o canal, compartilhar no Spotify, no agregador que você esteja. É muito valioso essa sua interação, essa participação. Temos também a campanha no Apoia-se, apoia.c/Papo de Pai Podcast. Lá você tem todo um descritivo do quão importante é a sua participação com a gente, né? É uma pequena mensalidadezinha de R$15 que vai fazer uma grande diferença na aquisição de equipamentos, na produção, na edição, enfim. Você ajuda a gente a levar essa palavra para muito mais pais, pessoas, que é extremamente importante falar sobre paternidade, falar o quanto é gratificante ter essa presença paterna. E é isso. Vamos iniciar mais um episódio. É isso aí, grande Matheus. Vamos lá? Vamos. Mas antes de falar da sua paternidade, quem é você na fila do pão? Né? O seu pai é japonês, você morou um período da sua vida no Japão. Morei, fui pro Japão criança, 8 para 9 anos. Onda de Kasegi, muita gente conhece. Todo mundo conhece algum japonês que foi Sim. Todo mundo conhece. E mesma coisa. Fui para lá com 8 para 9 anos, cresci no Japão, estudei na escola japonesa um tempo. E hoje estou aqui. Pai de 2 filhas, casado há 11 anos. 11. Vivendo esse mundão aí. Legal. Bom, você foi pro Japão cedo, né? Você viveu uma grande parte da sua adolescência, do sua final da infância para adolescência lá. E qual o comparativo que você tem em relação, principalmente à escola, né? Porque a gente vê o quanto o modelo educacional do Brasil gera pessoas que fiquem na média, né? Que sejam pessoas subordinadas a outras pessoas. A gente sabe o quanto a cultura japonesa é bem séria, né? E quais principais diferenças você consegue enxergar, pontuar e falar aqui com a gente? Sabe que eu vejo, pode parecer muito estranho isso, mas a escola no Japão também tem essa questão de nivelar, né? Mas aqui no Brasil é tudo muito nivelado por baixo, né? Sim. Escola no Japão é incrível, cara. É incrível. Pô, a educação tudo. Sempre é tudo muito lúdico, tudo tem um motivo para ser feito. Você aprende a cozinhar, por exemplo. Você aprende carpintaria na escola. Você aprende a costurar. Você aprende música. Então, assim, você é muito mais treinado para viver em sociedade. E você é treinado para fazer parte da sociedade. Todo mundo limpa, todo mundo cozinha, todo mundo arruma, todo mundo dá comida para o coelho, entendeu? A escola é muito bem... É uma mini construção, uma mini vida. As crianças têm responsabilidade, as crianças ensinam umas às outras. Existe uma cultura de senpai muito grande no Japão, que o pessoal vê em anime, em desenho. Sempre... A criança de grau maior cuida da criança menor. Não cuida, mas dá um auxílio. Sim. Por exemplo, a criança da 3ª série ensina a criança da 2ª onde coloca os baldes da limpeza, por exemplo. Consequentemente, as crianças da 4ª ensinam da 3ª série onde que guarda as bolas, sabe? Assim, existe uma cultura de como viver em sociedade. Há uma hierarquia, mas não no sentido que você tem que
lógico, tem que respeitar, mas não uma coisa imposta, porque você também vai ter essa hierarquia com o próximo. Não é impositivo. Né? Entendi. É algo natural da vida. Todo mundo passa pelo processo de aprender e liderar e de ser liderado. Eu acho que cria uma sociedade muito mais madura, né? Sim, sim. Uma sociedade que pensa de fato no coletivo, né? Ah, com certeza. Né? É extremamente importante e diferente isso. Eu vejo que aqui no Brasil não tem isso, né? Não. Né? Você falando esses dias, né, comprei um unicórnio para Helena, um ursinho, na verdade uns ursinhos, né? De dinossauro, unicórnio e baleia, para dar para as crianças. E o da Helena acabou rasgando, né? Descosturou. E eu tava falando com a Gisele, que ela tá até me devendo a caixinha de linha e agulha, né? Que eu ia buscar um vídeo no YouTube para eu mesmo fazer o ponto ali. E é inimaginável se eu falar isso com qualquer outro homem, mas você vai fazer isso, né? O máximo você vai até a loja, a costureira lá e ela vai costurar, você vai pagar para isso, né? Agora ter esse movimento de querer aprender, aí você já sabe porque aprendeu na escola. Olha que muito básico. Não, mas já é muito melhor do que eu que vou aprender num vídeo do YouTube e vou furar meu dedo, com certeza, sabe? Então, a partir do momento que você já tem um mínimo do básico lá na sua infância, na sua primeira infância, já mostra o quanto está te preparando para o mundo. Exato. Né? Isso extrapolando a cozinhar. Vamos fazer alguma coisa fria. Mas, ao mesmo tempo, você vai ficar destemido para o dia que você enfrentar um fogão. Eu acho que assim, a nossa vida é uma construção, né, Nilton? É claro que aprender a cozinhar não reflete só em cozinhar, na verdade. Sim. Porque o cara que aprende a cozinhar, ele desenvolve expertise, desenvolve raciocínios que ele pode usar para outras coisas da vida, de fato, né? Igual a gente estava conversando antes, né? É extremamente importante porque os maragatos estão querendo atacar. Claro que é importante. Mas para a sociedade e uma construção civil importante, forte, sólida, será que é mais importante as pessoas saberem viver em sociedade, respeitar o limite das outras? E, né? Então, assim, essa questão de escola é um negócio muito complicado. Sim. Né? Acharia incrível que minha filha tivesse a oportunidade de ter as experiências que eu tive e de poder fazer as escolhas que eu tive, né? E ao mesmo tempo ter, com muitas aspas, a liberdade que tem aqui, né? E se tivesse a liberdade que o Brasil proporciona, é incrível, né? A sociedade ocidental proporciona, é incrível, né? Mas eu tô pensando dessa forma, não colocaria os futuros cidadãos também numa caixinha, né? De ser sério, mas com senso comum, mas ter a liberdade para poder fazer suas escolhas, sem ter essa repressão de um imposta pelo governo, né? É uma coisa meio utópica a gente imaginar essa saída pro futuro do Brasil. Eu acho que sempre tem um ônus e o bônus, né? Sim. Sempre. Assim, eu acho a cultura japonesa, ela é terrível em outros casos, né? Suicídios e muito mais. Sim. Que não sei se vale a pena a gente falar aqui, mas assim, mas tudo isso é uma construção de infância reprimida, com certeza. Claro que um psicólogo vai poder falar muito melhor que isso. Que eu, mas é óbvio que nem tudo são maravilhas, né? Existe uma sociedade que impõe uma responsabilidade muito cedo para a criança. Então, assim, claro que tem os contras. E os contras, às vezes, são horríveis, né? Às vezes, sim. Mas essa visão que a gente tem eu acho que talvez essa mistura cultural que a gente tem, de a gente conhecer lá e conhecer aqui, e conseguir proporcionar e talvez oferecer possibilidades, eu acho que no nosso caso foi um divisor de águas assim gigantesco, assim, sabe? Porque hoje, como a gente teve experiência em uma escola fora e de uma escola que comprovadamente é bem vista no mundo, né? Tanto que os nossos cursos de tecnólogos, por exemplo, já estão mudando demais, né? Hoje os cursos de graduação no Brasil já são outros, né? Os cursos móveis já têm uma grade diferente, né? Então, assim, eu acho que essa oportunidade de poder escolher vai ser o diferencial na vida delas. Acreditamos, sabe? Assim, eu e minha esposa, a gente sempre tenta lembrar do que a gente teve, aula de música, aula de não sei o que lá, e fala, pô, vamos oferecer isso pra Sophie? Vamos colocar ela numa aulinha de alguma coisa, sabe? Vamos colocar ela num jazz, se ela quiser.
Não precisa ser um balé. Sim. Sabe? Se ela quiser fazer uma aula de futebol, legal, beleza. Sabe? Vale a pena. Isso é de menino, sabe? Isso não existe, sabe? Isso é uma tremenda... Quanto mais experiência você tiver e oportunidade para escolher, eu acho que é o diferencial, assim, e nem tanto o padrão do que as pessoas pensam, sabe? A gente já viu que o padrão não funciona. Exatamente, né? E você tocou num assunto que é fato. A gente pensa dessa forma também. E a gente fala com as crianças em casa, a gente tem um diálogo em relação a brinquedo de menina. Não existe, é brinquedo para criança, né? Cores para criança. E às vezes eu coloco uma camisa rosa, aí a Helena, minha mais nova, ela... Papai, essa camisa é da Helena, ou é da mamãe. Mas por que da mamãe? Porque é rosa. Né? Rosa, eu gosto de rosa, ela fala. Né? Rosa é de menina. E assim, ela tem 3 anos. Ela não escutou isso em casa. Ela escutou isso na escola, na rua, em algum lugar ela escutou isso. E eu vejo o quão essa desconstrução é trabalhosa. Né? Então, ter essa consciência é primordial. Mas colocar isso em prática para as futuras gerações, que a gente não vai estar desconstruído o suficiente para passar o que a gente acha, o que é bacana para o mundo, para os nossos filhos. Né? Mas eles serão instrumentos para a próxima geração ter um pouquinho mais de acessibilidade, um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de sensibilidade com esses assuntos. Né? O quanto é normal o rosa, o quanto é normal brincar de boneca. Eu falo que você vai comprovar também em relação até fazendo esse comparativo com a cultura japonesa. Eu falo que a paternidade para mim foi o grande divisor de águas, para eu revisitar o meu passado, meus conceitos, minha vida e ver o que eu preciso mudar para criar meus filhos. Então, tive 3 meninos, numa tacada de 2 anos, e veio a Helena no 3º ano, né? E aí sim eu vi, cara, o quanto babaca eu fui na minha vida, o quanto eu tô meio que involuntariamente dando conceitos para os meus filhos que eles vão replicar na vida adulta. E não que eu seja sexista, não que eu seja machista com minha esposa, mas eles percebem os nuances, né? E também não adianta nada a gente ter toda uma cultura, uma educação aqui daquele jeito, na rua vai ser diferente. Eles vão fazer o comparativo, né? Exato. Então eles vão perceber, opa, isso aqui também acontece em casa, mas num grau menor, mas acontece, então é natural, né? E o nascimento da minha filha me colocou assim, cara, ainda bem que eu tive uma filha, sabe? Porque eu tenho que me despedir de tudo mesmo, de todos os meus preconceitos, de toda a minha realidade, para que ela não sofra lá na frente, que os meus filhos não propagam algo que não seja bacana lá na frente. Então, para mim foi isso. E para você, né? Em relação a ser pai de meninas, em relação a... só para fechar. A minha desconstrução começou com 32 anos, com o advento da primeira paternidade. E que realmente deu o choque de realidade com 33, com 34, com o nascimento da minha filha. E se eu tivesse brincado de boneca na minha infância? Se eu tivesse contato com mais mulheres na minha casa, na rede de apoio da minha mãe, será que talvez não seria diferente? Né? É um exercício de talvez, né? A gente nunca sabe se vai ser. Mas para você, né? Se tivesse essa oportunidade de ter tido acesso a coisas dito femininas na infância, talvez hoje você seria um homem melhor para suas filhas? Olha, um pai melhor? Eu sempre... A minha mãe é enfermeira, né? Enfermeira, que pôs de saúde, pastoral da criança, aquilo... Ela sempre teve uma carreira assim. Eu tive contato com essa questão do feminino, do masculino, muito cedo. Porque minha mãe tinha uns livros, sabe? Boa. Antigamente a gente tinha aquelas Barças. Então, assim, com muita frequência eu me pegava lendo. Eu sempre fui muito curioso, muito curioso. Eu sempre gostei muito de aprender coisa nova, saber coisa diferente. Eu gostava de saber coisa que ninguém sabia, sabe? Então... Somos dois. Eu acho muito legal isso. Então eu tive contato com sexualidade e o que é feminino, masculino, de uma forma muito natural e muito cedo, assim. Eu lembro que com 9, 10 anos... Eu acho que até um pouco antes, com 8, 9, por aí, eu lembro de ver alguns livros, assim, provavelmente não era
pra minha idade, tudo, de folhear alguns livros e começar a entender, então o homem é assim, mulher é assim, e de ter acesso com questão de coisa de sexualidade mesmo. E por minha mãe ter esse background de saúde, então assim, de saúde mesmo, de questão de doenças venéreas, então eu descobri muito cedo isso, né? Eu sempre tive contato muito cedo. E no Japão, existe uma pureza das crianças, sabe assim? Não existe uma diferenciação tão grande pro homem e da mulher, assim, as crianças mais novas, elas se trocam para fazer educação física na sala, sabe? As meninas de um canto, né, troca de roupa, tudo, quando é criança, mais nova, claro. Então tem uma pureza, sabe? Existe uma redoma sabe? Uma zona ali que... Uma zona, isso. De tranquilidade, né? Exato. Aqui no Brasil você vê moleque de 8, 9 anos namorando. Transando, assim. Você vê crianças tendo filhos. Assim. Claro que tem em qualquer lugar do mundo, mas com uma frequência muito maior aqui. Sim, né? sim. Então eu sempre levei legal isso, sabe? E essa questão do respeito, então eu sempre levei muito legal isso. Sabe que pra mim nem foi a questão de ser menina ou menino, assim. Assim, eu tento ser o melhor pai possível para elas. Porque eu tive contato... Eu acho que eu vou falar de mim um pouco. Primeiro eu vou falar de mim, depois eu volto nelas. Porque eu acho que a construção do que eu sou com elas é o que eu passei. Eu tive problema com depressão anos, assim. Eu passei, assim, um período de... Cara, eu acho que uns 7 anos, assim. De depressão, assim, de entendimento e de vidas, sabe? E isso começou uns 6 meses antes de minha filha nascer. Eu acho que quando minha esposa, né, engravidou, tudo, e isso começou meio junto. Então, assim, foi um período de adaptação, de depressão, de estar passando nisso, de muita terapia, entendimento, tudo. E minhas filhas. Então assim, eu nunca tive um problema de como tratar com filhas meninas. Eu tive um problema de eu preciso do meu espaço, eu gosto do meu espaço. Eu gosto muito de fazer o que eu faço. E minha vida mudou e hoje eu sou um pai. O que eu faço agora? Eu sou um pai. Porque pro homem é difícil cair a ficha, né? Sim. Porque a mulher sente a barriga crescer e vai vendo, ela sente se mexer dentro dela e tudo. E pro pai não, pro pai... Eu até falo, né, eu não tirando o protagonismo da mãe, eu falo que engravidei junto com Gisele. Só que uma coisa que você falou é fato, né? Eu tenho esse sentimento, mas é muito abstrato, porque eu não tô sentindo, eu sinto a energia, eu sinto a euforia, eu sinto a sensação, mas eu não sinto verdadeiramente ali o que ela tá sentindo. As dores, os anseios, os medos, não, cara, né? Ela a mudança, ela sente mexer, cara. Que coisa incrível. Eu... Cara, eu daria um braço pra sentir minha filha mexendo dentro de mim. Entende? Eu acho incrível isso. E a gente não teve. Quando come cai a ficha? Quando nasce. Quando nasce lá, aquele vexame, ele fala, agora eu sou pai, cara. Nasceu mesmo. Aí, ó, é aquilo ali. Né? A gente não sente isso, né? Então, pra mim, a minha grande luta foi, eu sou um pai jovem, que não vejo problema nenhum nisso. Cara, eu acho incrível ser pai novo. Né? Eu fui pai com 25, assim, eu acho incrível ser pai novo, assim. Mas a questão é isso. O homem não foi criado para cuidar da família. O homem não foi criado para cuidar da família, sabe? Em cultura Na verdade, nenhuma. não foi criado para cuidar do próximo. Do próximo. Né? Em cultura nenhuma. O homem é sempre largado. O homem... Em cultura nenhuma. Na cultura japonesa também. As famílias japonesas são bem... O Japão tem um problema gigantesco, assim, de familiar, assim, porque... né? Mas é isso. Então, assim... Eu acho que as terapias foi o que foi o diferencial. Foi o diferencial para mim me entender e, poxa, agora eu sou pai, então eu preciso fazer algumas coisas e outras coisas eu não posso fazer mais, porque eu sou pai. E eu não posso fazer porque, sei lá, porque eu não tenho vontade. Claro que a gente tem vontade. Mas agora você tem pessoas que dependem de você. Uhum. E como eu estava te falando há pouco tempo, assim, tem uns... sei lá. E eu demorei bem uns 2 ou 3 anos, depois da minha primeira filha, assim, pra entrar no eixo, sabe?
poxa, eu sou um pai mesmo, para entrar no eixo e pegar esse cajado do pai e começar. Demorou um tempo na minha vida, assim, sabe? Uns 3 anos, eu acho, para mim. São as fichas que vão caindo, né? Eu costumo falar que são momentos diferentes, né? O pai às vezes se vê como pai quando descobre a gravidez. Eu vou falar por mim. Eu me vi pai quando descobri que Gisele estava esperando o Arthur. Eu me vi pai quando acompanhava as ultrassons, os exames. Quando acompanhei o parto, quando peguei meu filho pela primeira vez no colo, aquele cheiro da atmosfera da sala de parto. E as noites mal dormidas, sabe? Então, são fichas que vão caindo, né? Só que às vezes precisa ter um acúmulo de fichas para realmente cair a ficha, né? Para você ver. Não que você não se via como pai, mas assim, cara, realmente, eu preciso mudar alguma coisa aqui no meu pensamento, que agora é foco total, dedicação total, não que não tinha antes, né? Mas tinha alguma coisa meio dispersa, né? E esse disperso às vezes poderia fazer diferença no manejo do dia a dia. Sim. Né? Não digo no cuidado em si, mas passar despercebido as necessidades da sua esposa, as suas necessidades. E são detalhes, né, cara? Exatamente. São detalhes. Tem um negócio das minhas filhas assim, que eu acho muito legal. Assim, a qualquer momento, às vezes, assim, elas viram e falam, papai, eu te amo. A qualquer momento. Às vezes a gente tá andando assim, porque a gente tem esse costume, assim, às vezes eu olho e falo, não, sabe, quando você olha e fala, nossa, como que eu amo essa criança, né? Nossa, é verdade. Nossa, às vezes do nada, você tá andando assim, daí ela passa assim, fala, nossa, como que eu amo essa criatura, né? Tão pequenininho, né? Mas, né, às vezes eu me paro, sabe, eu tô fazendo alguma coisa assim, eu tô no computador, eu tô editando uma coisa, eu tô conversando com o cliente, e daí eu falo, daí ela passa assim, e durante 3 segundos assim, parece que eu sou transportada para um lugar assim, que tem um anjo tocando um clarinete, sabe? Que fica tudo claro e depois eu volto pro mundo de novo, sabe? Então, assim, esses pequenos prazeres de ser pai é uma delícia, né? E você vê o quanto são o seu ponto forte e o seu ponto fraco, né? Exato. O quão te desestabiliza em uma simples palavra que, poxa, tem uma coisa errada. E também um simples eu te amo do nada te deixa... Assim, detalhes, né? Uhum. Eu gosto dos pequenos detalhes, assim, eu gosto de ver... Assim, ó, ao mesmo tempo isso é terrível. Porque a gente chateia às vezes. Ao mesmo tempo isso é terrível. E daí às vezes você tá bravo, aconteceu alguma coisa, você não quer falar com ninguém. E você dá uma resposta mais dura, assim, e você vê no semblante dela, assim, poxa, por que você está me maltratando assim? Sabe, eu só queria conversar, eu só queria ficar aqui do lado. Né? Por isso que eu acho que ser pai é uma construção assim, lenta, sim, extremamente intensa, né? Eu amo ser pai, sabe? É maravilhoso. E uma coisa é fato, né? Por que brigou comigo? Só tava pegando água pra você. E só porque eu derramei, quebrei o copo e você tá brigando. Exato. Né? Se fosse qualquer adulto, não teria a mesma fúria ou o mesmo ímpeto de chamar a atenção, né? Ou talvez o senso de respeito. Isso é uma coisa que tá me pegando demais ultimamente, já que é um assunto de pai, a gente pode ser mente aberta aqui. Essa questão do respeito, como que é difícil respeitar a criança. Eu não sei se tu tem esse, né? Ainda mais por ser filho, tudo, e poxa, é um ser humano, sabe? A gente já conversa bastante em casa sobre isso, né? O quanto as crianças são pessoas, são seres humanos, são futuros adultos. São pessoas ali. A gente tem que tratá-las como se estivesse tratando a vizinha, tratando o coletor de lixo, tratando qualquer pessoa, sabe? Um mínimo de respeito, empatia. E você não tá bem? Ó, hoje eu não tô legal. Pronto, né? Lógico, são nossos filhos, a gente tem que ter um diálogo, ó. Dá 5 minutos, fica com a mamãe um pouquinho para o papai estar fazendo algumas coisas aqui. E automaticamente, né, a gente quer tanto que nossos filhos sejam independentes, sejam pessoas com mente aberta, que sejam criativas. Mas no primeiro momento que desenha na parede já briga. No primeiro momento que vem questionar a gente, né? Filho, você quer comer? Não, você vai comer. Mas você fez uma pergunta, ele respondeu, sabe? Exato. Então, a gente dá munição para eles e a gente vai cerceando uma pessoa brilhante no futuro. Às vezes por pequenos detalhes
que acaba inibindo a criança, que pode ser um artista esplêndido, que começou desenhando na parede. Exatamente, e a questão do entendimento, é um ser humano, sabe? Sim. Mas criança é um ser humano. Agora em casa mudamos a regra da comida. Não vamos forçar mais comer. Sabe? Não vamos forçar, ficar forçando, tem que comer. De fome não vai morrer, né? De fome não vai morrer. Tem criança que sobrevive comendo migalha do chão, infelizmente. Sim. Infelizmente, eu vejo muito isso, né? Então, você acha, sabe, é um ser humano. Se a gente for parar pra pensar mesmo, a gente quer que coma, pra ficar saudável, tudo. Mas você tá impondo, você não fala pro amigo, você não vai comer. Não importa que você não gosta, tem que comer. É uma imposição quase que cruel. E a gente não percebia isso. Até 2 semanas atrás não percebia isso. Isso foi mudado na minha casa tem 2 semanas. Eu estou te falando, né? Essa construção de... Por que nós mudamos isso? Por causa disso, porque eu acho que é quase uma tortura. Se a criança não gosta de uma coisa, você ficar forçando, vai ter que comer, vai. E eu fazia isso. Estou falando porque eu fazia isso. Vai comer assim, não vai sair no meio, tá. E não vai morrer de fome. Uhum. E eu não quero que ela acostume com essa situação de ter alguém oprimindo ela e ela só baixa a cabeça. Porque lá na frente, quando ela crescer e alguém impor, ou brigar, ou mandar, ela vai falar, isso não aconteceu na minha casa. Ninguém nunca me impôs assim. Por que esse malandro tá querendo me impor em cima de mim? Por que esse cara tá gritando comigo? Meu pai não gritava assim, me impor. Por que esse cara me empurrou, tá batendo em mim? Meu pai não fazia isso. Então, eu não quero normalizar a agressão, ou não quero normalizar verbal e agressão também, sabe? Sim. Tentar não normalizar isso, porque para eu não construir uma vida achando que, ok, homem gritar comigo. Ok, qualquer pessoa, sabe, impor. Uhum. Bom, Mas assim, dificílimo. É extremamente, porque a gente tem aquele senso do respeito muito latente, né? Muito ambíguo, na verdade. O respeito é só, às vezes, para algumas pessoas... É que, na verdade, o respeito é a máscara que a gente acaba usando, né? Porque, mas eu respeito meus pais, mas você respeita os seus pais porque é respeito ou você tinha medo? Ou é respeito porque você sabia se fizesse coisa errada ia apanhar e você tenta contornar para fazer a mesma coisa de maneira que não descubram, né? Então é uma camada ali que tem outras camadas muito até pesadas às vezes, né? E eu caio nessa armadilha, né, todos os dias. Como meus filhos vão me respeitar eu sendo um cara extremamente empático com os meus filhos, né? E infelizmente também me estouro com eles, eu brigo com eles, né? E tento, me policio mesmo para não brigar, sabe? Justamente pensando nisso, para não ser algo natural, que lá na frente eles vão me cobrar do que eu errei, né? E eu quero que eles me cobrem. Eu hoje não consigo chegar no meu pai e na minha mãe e falar assim, ó, vocês erraram nisso, isso surtiu esse efeito aqui, eu sou assim por conta disso. Eu não tenho. É respeito? Medo de magoar? Não sei. Mas vai doer se um dia meu filho falar assim, você errou nisso. Mas que bom que eu tenho esse diálogo com você, né? Porque mesmo errando, você acertou aqui e eu estou aqui por conta disso. Esse conjunto de coisas. Então, para mim é muito mais válido ter esse diálogo no futuro, né? Porque, querendo ou não, a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe se a gente está acertando, se está errando. A gente sabe o que não fazer, né? Pelos modelos de paternidade que a gente tem com nossos pais, com os pais dos amigos, que a gente vê no trabalho. Então a gente sabe o que a gente não pode fazer, né? O que não é legal ser feito, né? Que tem que parar, não pode ser mais replicado. E aí, agora? A gente não sabe agora o que tem que fazer. A gente sabe que tem que ser um cara respeitador, um cara responsável, um cara empático, um cara extremamente carinhoso. A gente sabe de tudo isso. Mas como modelar uma coisa que nós tínhamos, uma coisa que a gente sabe que tem que ser? Enraizado já, né? Entendeu? Então é uma terceira via que surge meio torta, porém, como eu falei no início, lá na frente meus filhos vão replicar as coisas boas, meus netos as coisas boas, até chegar a um ponto bem utópico de ter uma sociedade em que haja uma sinergia e um respeito mútuo, né? Não digo que vai acabar com bandido, não, vai existir,
mas vai ter um mínimo de respeito. Poxa, não vou assaltar aquela velhinha inocente. Hoje não, vou assaltar porque ela é inocente, porque ela ali tá sozinha, né? Então, pelo amor de Deus, não estou fazendo nenhuma apologia a crimes. Mas pra gente ver o quanto é importante o próximo. Sim. Sabe? Mas é extremamente desafiador. Pô, dificílimo. O cara que fala que não, eu sou isso, você tá mentindo, cara. Sabe? O cara que bate muito no peito, tem uma história muito bonita. Pô, dificílimo, sabe? Dificílimo. Mas eu acho que nada é fácil, né? E você está ajudando a construir a vivência, a percepção de vida de outra ser humano, né? Eu acho que é isso. A gente esquece que nossos filhos são seres humanos, sabe? Uhum. Eu tô falando isso, então, sabe? Eu tô sempre me colocando também porque eu esqueço muito, igual eu te falei. Estamos num processo, né? Exatamente. Mas assim, por muitas vezes eu me esquecia que minha filha também era um outro ser humano independente, que às vezes eu não tenho direito, às vezes, de brigar com intensidade, sabe? Não é um meu filho, não é um objeto, né? Tem sentimentos, tem vontades. Criança de 4 anos tem vontade. Uhum. Às vezes ela não quer fazer o que você quer porque ela tem vontade igual você tem. Só que a diferença é que hoje é 30 e se você não quiser, você fala, não, eu não vou fazer. Uma criança de 4 anos, ela não tem ainda essa capacidade física de falar, não, eu quero tomar água fazendo barulhinho assim, ó. Qual é o grande problema? Qual é o grande problema em fazer água, né? Sim. Eu acho que às vezes a gente quer impor coisas que é um absurdo tão grande, cara, sabe? Às vezes a gente faz algumas coisas e a gente quer impor que as crianças, não pode, você tem que comer assim, com garfo aqui, mas daí você vira assim, não pode colocar. Poxa vida, sabe? E a gente não lembra que estão aprendendo, né? Estão aprendendo. Né? E se levar em consideração que o cérebro humano leva em torno de 25 anos para ficar totalmente formado, né? Então você vê, mas o adolescente está rebelde. Não tem o discernimento cerebral suficiente para entender, né? Acaba utilizando coisas até bem rústicas, né? Porque são as ferramentas neurais que as crianças têm, que os adolescentes têm, e muitos adultos têm, né? Sim. Então, em torno de 25 anos agora sim, está modelado, esse é o cérebro humano. Mas quando é criança, então a gente fala, é desse jeito. A criança não vai entender que é daquele jeito. Não consegue entender o porquê tem que ser daquele jeito. Isso é muito mais prático. A gente não sabe, cara. Exatamente. Esse papo aqui tá cheio de achismos. Uhum. Não é? Pelo menos da minha parte, cara, a gente não sabe, né? E é isso. Eu acho que quando nós nos tornamos pai, existe uma certa, como falo, uma certa obrigação de ensinar. O pai tem a obrigação de ensinar, mas o pai não sabe. Né? O pai sabe muito pouco. O pai sabe o que o pai dele fazia antes, mas o pai dele também ensinou ele meio errado. E detalhe, né? Nós somos uma das primeiras gerações de pais, de homens que estamos realmente preocupados com o bem-estar dos nossos filhos. Não apenas se está vivo ou não, se está sobrevivendo ou não, né? Porque quem cuida disso é a mulher, né? Então não que a gente quer romper, a gente quer romper essa barreira sim, tirar essa carga também das mulheres, trazer, porque é nossa responsabilidade também. Então nós somos uma das primeiras gerações, né? Então se vê pais do início dos anos 2000, talvez já tenha um princípio de ter esse cuidado. Mas dos anos 90, talvez não tinha nem esse início, sabe? Então não temos uma geração formada de adultos que cresceram nesse novo modo de mundo, de visualização, de participação, de presença, de cuidados paternos. Então, não temos. Né? Pode ter um ou outro que começa a se destacar, que vai ter filho, mas não temos uma geração que, esses são os netos desses pais que são empáticos e cuidadosos e respeitosos. Então, é muito achismo, sim. E outra,
lá na frente, os nossos filhos vão nos culpar de algumas coisas, sabe? E, ó, você errou nisso. Mas nesse momento, eu acho que eu não estou errando. Porque eu não estou replicando o que eu tinha. Sim. Isso quer dizer que também não é o certo. Não quer dizer que tá certo também, né? Entendeu? Então, lá na frente vai ter essa ponderação e eles vão acertar esses detalhes, né? Os pais dos nossos pais. A gente é uma geração que começa a acertar o que os nossos avós fizeram. Porque os nossos pais, meio torto, viu, ó, isso aqui não é legal, vamos fazer diferente. Deixa a televisão ligada e deixa a criança lá em frente da televisão. Hoje a gente consegue compreender, poxa, lá atrás não tinha nem televisão. A gente tinha televisão. Hoje tem, né? Os meus filhos vêm falar, quero assistir tal coisa. Sabia, filho, que na minha época, o papai assistia televisão de manhã, quando passava desenho, depois não assistia mais, porque não tinha desenho, né? Então, não tinha, né? Então, se era para assistir o desenho do Mickey, era naquele horário. Agora você pode assistir a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, né? Sim. E a gente cai na besteira de oferecer o celular. Sim. Né? Essa noite aconteceu um negócio mais ou menos legal. Tá? Cheguei em casa, era, sei lá, 1h da manhã, mais ou menos, né? Fechamos estúdios aqui, né? Quem não sabe, eu trabalho no estúdio da Voz e Conteúdo, onde assim tá sendo feito esse podcast. Cheguei em casa 1h, daí que eu cheguei em casa, minha filha tava meio choramingando. Eu tô com dor na perna, Assim, criança tem disso, né? Daí tava choramingando, daí eu peguei ela, tudo. Quando eu peguei ela, eu falei, então vamos assistir um negocinho. Então eu falei, eu queria o livro. Vamos lá, pegamos o livro, o livrinho da Cinderela, livrinho daquele... Aquela leiturinha, sabe? Que sim. Tem um livro por mês, né? Pegamos o livrinho tudo. Comecei a ler o livrinho da Carona, ela começou a rir. Começou a rir e tal, e ficou um pouquinho, me abraçou e dormiu. Né? Então, assim, nem eles se entendem direito, né? Nem eles se entendem direito. Eu fui oferecer um desenho pra ela, fui oferecer a televisão, então eu vou deitar com você. Mas eu quero ler o livrinho. Né? Mas, assim, é pura preguiça. Exatamente. Pura preguiça minha. Poderia oferecer o livrinho desde o começo. Ou poderia só passar essa madrugada com ela, né? Aproveitando de fato esse tempo, né? Que fosse, não importa que é 2h da manhã, é o horário que tem, fazer o quê, né? Voltando, ela é uma pessoa também. Ela é uma pessoa que por algum motivo perdeu o sono. Porque se fosse um amigo te ligando, preciso de uma palavra amiga, você ia atender e acolher do mesmo jeito, né? Muito melhor. Porque as pessoas são hipócritas, né? Muito melhor. Nossa, ele ia dar super atenção para aquele amigo dela. E a criança também é um ser humano e muito mais importante que o amigo. Mas é coisa que só vai caindo a ficha e você vai aprendendo com as experiências, né? E daí eu falei, poxa, é verdade, né? Ela perdeu o sono. Eu tenho um problema com sono. Eu tenho insônia. Como que eu não vou ser empático com ela que perdeu o sono? Mas tá chorando, mas é o pé, mas talvez não tá doendo de verdade. Não importa, ela é uma criança que não entende ainda. O que ela entende é que quando tem alguma dor ou quando ela chora, alguém dá atenção. É isso que ela aprendeu. Até ela entender que ela não precisa chorar. Ela podia só falar, papai, eu queria ficar com você. Mas às vezes não consegue falar ainda. Sim. Mas por ser um ser humano que é o nosso filho, aquela posse de achar que entende muito, de achar que sabe muito dela, né? A gente simplesmente só... É igual aquela charge, né? O nenenzinho recém-nascido chorando. Aí o pai e a mãe dá mamar, cobre, descobre, vê se tem alguma coisa. E a criança assim, poxa, vocês não estão entendendo? Que eu só quero coçar meu nariz e eu não consigo. Exatamente, né, cara? Exatamente, né? É isso. Então assim, hoje, a minha missão de pai hoje é martelar isso na minha cabeça. Martelar isso na minha cabeça. São pessoas, têm pensamentos totalmente diferentes do meu, têm vontade diferente já, têm gostos diferentes. Às vezes só não gosta de comer aquilo. E tá beleza. Então não tem problema. Por que a gente é adulto que, filho que tem que comer... Pô, tem um monte de pai e mãe que não come as coisas, e só não fala pra criança, e só não cozinha. E querendo ou não, a gente é espelho para eles, né? Eles vão refletir o que nós fazemos. Então, por que eu tenho que comer salada se vocês nunca comeram salada? Exato. Exato. Não, por que eu tenho que comer? Pô, não tem, cara. Ninguém tem que fazer nada.
Claro, não dá para extrapolar, né? Pode virar uma total anarquia, por né? favor, me entendam, né? Não dá pra gente extrapolar isso, mas assim, ninguém tem que fazer nada, cara. Sabe? Ninguém é obrigado a fazer nada. Porque você. A gente volta naquilo, você não obriga um amigo teu. Você não obriga ele a fazer. Cara, você quer que ele vá com você no Habib's, mas se ele não quiser ir com você no Habib's, quiser ficar parado aqui, fazer o quê? Você não vai falar, vamos sim, senão você vai tomar uma chinelada. Não faz isso, né? E qual que é o direito, né? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente criar filhos para a sociedade, sabe? E essa manutenção da saúde mental das crianças assim, eu acho que hoje eu como pai é isso que eu penso, sabe? Manutenção de saúde mental e, sabe, A gente tem essa visão para as crianças, mas a gente não se dá conta o quanto nós precisamos, né? Você falou em relação a fazer terapia. É clichê, mas todo mundo tem que fazer terapia, né? Eu já fui esse cara preconceituoso. Não sou louco, não estou fazendo nada de anormal, né? Porque eu preciso passar um psicólogo. Sim, todo mundo tem que passar, né? Porque todo mundo tem algum transtorno, algum distúrbio, leve que seja. Nem que seja o distúrbio da fala, o distúrbio de ouvir direito ou não, pode ser alguma coisa mais séria ou não. Ou de autoconhecimento, né? As pessoas não param pra olhar pra dentro, né, Nilton? As pessoas não... Homem, né? Homem, o tal do homem, né? O cara não pode falar que ele não sabe, que ele não consegue. O cara não pode, né? E quantas vezes eu caio nessa armadilha, né? Vindo pra cá mesmo. Pergunta pro rapaz se a gente tá no endereço certo. Não, tá tudo bem. Né? Para que demonstrar fraqueza? E às vezes eu depois passo, puxa, perdi a oportunidade de me desconstruir e mostrar para minha esposa também que tudo bem, sabe? Então a gente tá enraizado, é cultural, é estrutural, né? Então, lógico, minar essa estrutura acaba entrando no apocalipse, né? Tem que ser gradativamente. Então as gerações estão aí para mostrar o quanto a gente pode evoluir, né? De forma racional e emocional, tudo no equilíbrio. Mas é necessário acontecer isso, sabe? Agora, voltando à saúde mental, é extremamente importante a gente conhecer o nosso interior, né? Ver nossa criança ferida. E levando em consideração que tudo que a gente absorve de conhecimento e aprendizagem e emoções, vivências da primeira infância, do nascimento até os 7 anos, é o que vai modelar a sua vida, né? Se chega um adulto frustrado, bravo com o trabalho, com trânsito, não, mas ele está bravo porque é um momento de estresse, ele trabalha numa grande empresa, tem o trânsito, tem sim os problemas familiares, mas a raiz disso, às vezes, é naquele momento que pediu o colo do pai, 3 horas da manhã, para ler um livro e você não leu. Ou que não soube pedir, né? Naquele momento. A criança chorou, né? Porque ela não sabia como pedir aquilo. Sim. E o pai só decidiu falar, tá de manhã, né? Deita lá. É isso, né? Porque é isso que a gente fazia. É isso que a gente faz. É isso que eu fazia, né? E não parava. Porque a nossa vida é muito importante, né? Sim. Porque, minha vida é importante, a vida dela não. Eu tenho que acordar cedo, vou ter que acordar daqui a pouco. É isso. Né? Quantas vezes eu já não pensei dessa forma, né? De ser acordado no meio da noite porque o filho entrou na cama, aí você pega, coloca. E algumas vezes sim, né? Simplesmente deixei e voltei pra cama. Mas outras vezes, deitei, peguei no sono lá com ele. Pelo menos ele tá se sentindo acolhido, tá se sentindo protegido, sabe? Então, naquela noite, ele vai ter essa lembrança do acolhimento. Não vai lembrar que à noite ele acordou, foi no quarto, me acordou. Não, ele vai lembrar que ele se sentiu bem, né? Mas Niltinho, mas isso aí ele vai perceber e vai fazer isso toda noite? Talvez sim, né? Às vezes ele precisa desse acolhimento e esse momento que ele percebe que tem esse acolhimento, né? Então, eu falo tanto em estar presente, ter tempo de qualidade. Eu acho injusto falar isso para um pai que acorda às 5 horas da manhã, vai trabalhar, volta às 10 horas da noite. Sai, o filho está dormindo, volta, o filho está dormindo.
Às vezes é no meio da madrugada que tem esse momento. É no Sim. final de semana. Então, não é questão de ter 5, 10, 15, meia hora de atenção plena. É o que dá, é o momento que tem a possibilidade. Então, você está ali presente de verdade. Então, o tempo de qualidade não é um tempo específico. É o tempo que o seu filho está com você. Eu costumo brincar, né? Filho, me abraça. Me abraça forte o tempo que você quiser, porque eu sei que daqui a pouco não vai ter nenhum abraço, sabe? Sim. Vai ser um tchau e foi, Sim. né? Então passa tudo muito rápido, né? Esses dias eu falei pra Gisele, tira uma foto minha do Arthur, tirei ele do carro, ele dormindo, porque talvez vai ser a última vez que eu pegar no colo e não vou lembrar. Sim. Poxa, hoje vai ser um dia de muita reflexão pra mim. Sim. Mas é porque a gente não consegue entender a magnitude e a intensidade das vivências, por exemplo. A nossa vida é muito grande, né? O nosso mundo é grande. A gente acorda às 8 e faz isso, conversa com 15 pessoas e viaja tudo. A vida da criança é desse tamanhozinho, né? Sim, sim. Então, os acontecimentos para ela têm uma intensidade muito maior que a nossa. Porque um abraço ou um carinho pra gente, que a nossa vida é desse tamanho, não é quase nada, é 1% do nosso mundo. Mas um abraço, um carinho pra uma criança que o mundo é desse tamanho, o que ela conhece, ela conhece 6, 7 pessoas, a vida dela é a casa, o ápice da alegria dela vai ser quando passar Power Ranger na televisão. Eu digo que minhas filhas gostam de Power Ranger, né? A mais nova, por exemplo, Então é isso, o mundo deles são pequenos, né? E entender a magnitude e o tamanho, a intensidade que é para eles é uma coisa que a gente não consegue imaginar, né? É muito difícil essa questão de dar um carinho, ou falar alguma coisa, ou fazer alguma atitude. É muito maior peso que pra gente. Por isso que é difícil, né? A gente não consegue imaginar porque o mundo deles é desse tamanhozinho, então qualquer coisa que acontece desse tamanhozinho é um furacão, né? E até fazendo uma analogia também, um comparativo com a sua vivência fora do Brasil, da cultura japonesa, né? A gente se prepara para tanta coisa na vida, vai prestar vestibular, você estuda, vai uma entrevista de emprego, você se arruma, faz um currículo, né? Você vai encontrar com uma mulher, você toma um banho, passa um perfume, compra uma camisa nova. Então você se prepara para tudo na vida. Vai tirar habilitação, você tem as aulas para aprender. E por que para ser pai a gente não estuda? Vamos trocar a roda do caminhão, o caminhão seguindo viagem. Exato. A paternidade é isso, né? A gente não se prepara. A gente se prepara. Estamos mudando isso, né? Mas ainda é muito pequeno o número de homens que tem esse mínimo de preparo. E é o mínimo, né? Vai ler, vai participar de uma roda de conversa, vai consumir conteúdo de pais, gerado de pais para pais. Mas também é só isso, né? A vivência do dia a dia que vai realmente modelar como será a paternidade. Lógico, tendo essas referências ajuda para não ficar totalmente perdido. E quando ficar perdido, você sabe aonde buscar essas referências. E como que foi para você, como que é para a cultura japonesa, né? O exemplo do seu pai, das outras pessoas que você teve contato lá. Não, a cultura japonesa em relação familiar é bem ruim. Bem ruim. A cultura japonesa, o pai trabalha, e o pai é uma figura de imponência. O pai é o cara que precisa ter todo o respeito da família. É uma cultura, né, não muito legal em relação à família. E onde a mãe cuida da casa, e é isso. Extremamente machista e sexista. O japonês é assim. Em contrapartida, tem a questão do social. O japonês é um bicho bem escroto, assim. Bem escroto mesmo. Porém, se pro convívio social for importante tudo, ele não faz isso. Ele não faz certos atos, entendeu? Não sei se consegui perceber bem claro. O japonês é muito preconceituoso pela questão de cultural dele. Né? O japonês, né? Porém, se pro ambiente de serviço ou de escola, se pra socialmente a gente precisar viver bem aqui, o japonês consegue manipular a situação ou criar uma boa aparência sobre tudo, né? Então, assim, o Japão não foi uma cultura que me ajudou muito nisso. Foi uma construção de familiar mesmo, sabe? Da minha mãe, com meu pai. Foi uma coisa mais dentro de casa.
Eu acho que, e principalmente depois da depressão. Depois da depressão eu comecei a enxergar as pessoas com mais empatia, sabe? Depois, análise, várias questões, né? Voltando à questão de autoconhecimento. De autoconhecimento. Eu acho que autoconhecimento é... E os seus pais em si, o seu pai, era um pai presente, fora do estereótipo do japonês em si? O meu pai sempre trabalhou muito. Ele sempre mostrou esse amor, assim, nos entregando o que ele podia de melhor. O meu pai perdeu os pais muito novos, né, aqui no Brasil e tal. Então, assim, foi a construção de vida dele. Uhum. Mas ele sempre fez tudo e hoje ele sempre faz ainda, ele procura fazer tudo pra gente ainda, sabe? De suprir tudo, mas eu nunca tive uma conversa dessa com meu pai, por exemplo. Meu pai nunca chegou e conversou comigo assim, de namorada, de qualquer coisa. Eu nunca tive Esse diálogo, né, franco? esse diálogo franco, exato, esse diálogo sincero. Que um homem queria com outro homem, ou que eu tô tendo com você, assim. Eu nunca tive isso, né? É o que você falou, a gente estamos em construção, né? E assim, se você vê no seu passado, se tiver um pai, o pai de um amigo que é esse pai que hoje é mais comum ver, é muito, sabe? Ele se destacava, né? É. De fato, eu lembro que o pai do fulaninho, né, de fato, é um pai que se destacava, né? E você vai lembrar de um e olhe lá. Exato. Não é? Então, o quanto esse ponto fora da curva faz diferença, sim. Né? E até olhando, né, como essa pessoa está hoje, provavelmente, né, mais um exercício de achismo, provavelmente tem uma sensibilidade maior com os próprios filhos, né, porque está dando o que realmente recebeu. E isso é muito ambíguo, porque a gente vê muitos pais hoje, né, que não tiveram pais, né, e que dão o mundo para os seus filhos. Então cai naquele conceito, como eu vou dar algo que eu não tive, né? E pelo contrário, né? Você consegue dar realmente o que não teve porque você está brotando de você. Não precisa ter esse histórico, lógico, tendo uma herança, um histórico desse, ajuda. Porém, não é determinante para que você seja um bom pai ou não. Mas é extremamente determinante para que você possa ser um mau pai, né? Porque você vai replicar exatamente o que você teve, né? E você ter essa visão e entender esse trocadilho da vida é que faz diferença. Sim. Né? Porque a gente vê, não tive pai, então vou ter. Quando eu falo, né, que eu tenho 4 filhos, as pessoas, nossa, 4 filhos, né? Começou cedo. Não. O primeiro nasceu com 32 e o quarto nasceu com 35. Então foi. Mas foi Caramba. velho. E sempre fala assim, mas com a mesma mulher, né? Tipo, aí você começa a fazer os recortes. Homem preto, paternidade presente. Poxa, você tá totalmente... É um ET. Com a mesma mulher, com os 4 filhos, você é presente, você ajuda. Sabe? Quantas vezes fala pra Gisele, nossa, você tá de parabéns que o Niltinho te ajuda. Assim, não, o Niltinho não me ajuda, o Niltinho faz a parte dele. Mal e porcamente faz, mas faz. Sabe? Porque eu vejo que eu tenho muito... tenho mais a agregar, muito mais a fazer do que eu já faço. Talvez eu faça um pouco acima da média, porque a média é muito baixa, a régua é muito baixa da paternidade. Então o cara que troca uma fralda já é o paizão, o cara que leva lá no pediatra já é o paizão. Sim. Sabe? E não é o paizão, faz o básico do básico. Perder noite, levantar, pegar, acudir. Eu lembro muito bem que a gestação dos gêmeos. A gente mora num sobrado e Gisele teve um momento que praticamente não podia ficar andando. Eu lembro que cuidava muito mal porcamente da casa, cuidava do Arthur, cuidava dela, né? Em algum momento ela falava assim, isso aqui, você fez tudo errado, mas ela vai lembrar do acolhimento que eu estava lá presente, né? Então no momento que realmente ela precisou, ela podia contar, sabe? Então, para mim, a gestação dos gêmeos foi justamente um divisor de águas. Primeiro o Arthur, a paternidade em si, os gêmeos, o quanto eu sou importante, o quanto a minha presença é vital, né?
não tirando protagonismo, mas eu sou um papel principal nessa gestação aqui, Sim. sabe? E a Helena que realmente me mostrou que o quanto eu tenho que me desconstruir para que ela não sofra, para que meus filhos não sofram e principalmente meus filhos não propaguem algo que eu já propaguei, sabe? Então, ver o mundo dessa forma, para mim, é primordial, porque eu preciso passar isso para as pessoas, sabe? Então, se tem algo que eu possa fazer para o mundo, é isso, deixar o mundo melhor para os meus filhos. Né? Ao mesmo tempo, estou deixando filhos melhores para o mundo. Sim. E ter esse diálogo, ter o papo de pai, ter as rodas, conversar sobre paternidade, sobre masculinidades, creio que é uma sementinha para que lá na frente possa florescer. Né? Porque alguém já abriu essa estrada. Sim. A gente está pavimentando. Se a gente conseguir plantar semente, poxa, legal. Mas pode ser a próxima geração que está plantando semente. Sim. Porque é um pouquinho de cada geração. Sabe você falando agora, eu comecei a pensar, será que quanto dessa transformação... Como é o nome da sua esposa? Gisele. Será que... Qual é o quanto dessa transformação toda tem a Gisele por trás? Sim. Porque eu vejo minha vida, assim. Minha esposa, ela tem uma parte fundamental e eu acho que crucial nessa minha transformação. Sim, crucial. Com certeza eu não teria tido essa transformação se não fosse ela falando na hora certa ou deixando de falar na hora certa, sabe? Porque eu trabalhei 3 anos já na África e na Índia, né? Para uma igreja /ONG, a gente fazia trabalhos missionários, né? Faziam viagens. E eram trabalhos 80% crianças, crianças e adolescentes. E a gente vê que pais do mundo todo são distantes. Pais do mundo todo são distantes. Alguns lugares muito mais frios ainda. E esse é um movimento que extremamente necessário, que o mundo todo fala sobre. O mundo todo fala sobre. Pais são presentes, são distantes no mundo todo. E eu acho que as poucas experiências que eu vi de homens que falam sobre, de alguns amigos, tudo, as mulheres eram incríveis, sabe? Eu acho que nessa transformação do homem se transformar, eu acho que às vezes a gente é tão atrasado, né? Tão atrasado que até mesmo no nosso protagonismo precisa ter uma mulher acendendo a banana. Pra dar o start, né? Sabe, abanando a chama ali, porque... Mas, ao mesmo tempo, esse é o movimento de construção que a gente precisa ter, né? Que a gente falou, de desconstrução mesmo do que o homem se tornou com o tempo, né? Isso é nítido, né? Até aproveito para falar, amor, te amo. Obrigado por tudo. Sem você não teria meus filhos. Porque eu falo, foram 32 anos. E oportunidades para ter filhos eu tenho desde a adolescência. E não era para ter antes. Então você foi realmente o grande divisor de águas. E você é tudo para mim. Te amo. E uma coisa que você falou, Matheus. As mulheres estão muito anos-luz da gente. Porque a própria paternidade, descobrir que eu vou ter um filho. O homem chega, fala no serviço, pô, parabéns, não sei o quê. Tomara que seja homem, porque se for mulher vai ser fornecedor agora e não sei o quê. E as mulheres não. As mulheres já crescem com isso desde crianças. O simples fato da boneca, né? Já faz o treinamento lá na frente. Você vai ser mãe. O brinquedo de cozinha. Nada muito perigoso, né? Você já é moldada, a menina já é moldada a isso. E enquanto criança, adolescente, vai conhecer mulheres, vai conversar com mulheres grávidas, vai ter a sensibilidade do que elas já sentem, do que é uma gravidez, mesmo sendo crianças, né? Porque convivem com mulheres. E a gente convive com mulheres grávidas? Convive com um pai na euforia que vai ser pai? Não. Muitos de nós homens pegam uma criança no colo quando nasce o filho, o próprio filho, que a gente está averso, a gente está distante do cuidado, né? Então, tirando o fato de você ter um irmão mais novo, fora isso, você não vai ter contato com criança,
né? Sim. Você já é afastado do cuidar, né? Você falou em relação à escola. As meninas têm que estar impecável, cabelo penteado. Os meninos não, tá arrumadinho, né? Uma bermuda, uma camiseta, tá ótimo. Os meninos têm que estar combinando, Exato. sabe? Você vai na loja de brinquedo, você vai ver um carrinho do Hot Wheels lá, R$ 25. Não, tá caro, vou ver outra coisa. Um bonequinho, tá 15. Vou levar esse bonequinho. Vou levar uma coisa pra minha filha também. Vou levar uma boneca. Vamos lá, Baby Alive. Patrocina nós. R$ 300 uma boneca. Porra, velho. Aí vai ver outra coisa, o jogo de cozinha. E tudo voltado a isso, né? Você não vai ver um jogo de cozinha com chefe homem, né? Com um herói lá do Homem de Ferro. Não vai ver. Verdade. Você não vai ver um bambolê de menino, com aspas. Você não vai ver um jogo de aventura de uma princesa, sabe? Isso está mudando aos poucos. Sim. Mas ainda é muito, muito lento, sabe? E se fizer o recorte de classe, recorte racial, aí você vê que tem outras pessoas que estão muito lá embaixo nessa pirâmide que não tem acesso ao básico do que a gente está conversando aqui. Exato. Né? Aí você fala assim, mas um jogo de panela, uma boneca de R$ 300, pô, não vou comprar uma boneca nunca. Sim. Sabe? Então, a gente vê o quanto a gente está distante do simples fato de estar conversando sobre isso, de desenvolver metodologias, políticas públicas, né? Porque eu penso assim, poxa, por que ninguém está pensando nisso lá em cima? Né? Sim. No serviço de saúde, por que não tem? Mas tem um Novembro Azul que fala, poxa, mas em janeiro tem um convite para os homens? Para não chegar em novembro, só teve 2 homens que foram lá. Mas por quê? Porque esses são minimamente desconstruídos e o resto, né, preocupado com a saúde. Não tem, porque a gente já é afastado da saúde. Exato. Né? Fazer análise, procurar um psicólogo, nunca. Quem faz isso é mulher, sabe? A gente acaba jogando tudo que é fraco, frágil para as mulheres. E nós homens também somos frágeis, sabe? A questão... E acaba, de certa forma, aumentando o sexismo, aumentando o preconceito. Mas esse... é viadinho, é mulherzinha. Então acaba jogando, já joga para mulher em diminutivo, né? Já coloca uma subcategoria mais baixo ainda. A violência é uma incapacidade da fala, né, cara? Uhum. Nada mais que isso. O cara pode falar o que for, tal. Falei, malandro, se você tivesse ganhado no gogó, você não teria partido para cima, né? Então é isso, cara. Nós não somos expostos a pensamentos que nos evoluem. Uhum. Não somos expostos, pelo contrário, né? Exatamente isso. Quando você me convidou, fiquei muito feliz para vir conversar sobre isso. Porque eu gosto, cara, de me abrir às vezes, porque eu nos meus 20 e poucos, até meus 30 anos, eu achava que todo mundo era incrível. Eu achava que todo mundo era perfeito. Falava, olha aquele cara lá, que incrível a vida daquele cara. Olha como aquele cara é maduro, olha como aquele cara sabe falar na certa. E não, tá todo mundo aprendendo. Né? Algumas pessoas só conseguem esconder algumas coisas a mais que as outras, né? Ou socialmente elas vivem de uma forma que parece ser legal. Uhum. Mas só quem sabe quem ela é de verdade é a mulher e os filhos, né? Exatamente. E outra, né? Você acaba medindo a sua régua com a régua dos outros. Que não tem nada. Aí você coloca assim, poxa, eu não sou incrível como esse cara. E aí? Mas da mesma forma, tem pessoas que me veem e falam, eu não sou incrível igual o Matheus. Né? E foi isso que eu percebi. Falei, poxa, é verdade. Eu não me acho incrível igual aquele cara, mas com certeza tem alguém que olha pra minha vida e provavelmente chora no banho que não tem a vida que eu tenho. Uhum. Né? E eu já fiz muito isso. Então eu acho que o homem tem que se entender. A gente tem que arranjar um QR Code aqui de algum psicólogo, cara. Boa. Cara, o cara tem que se entender. Ele tem que entender que ele precisa mudar, sabe? Ele tem que entender que grande parte do futuro dos filhos dele, ou do sucesso, ou de como vai ser o futuro, depende dele.
Sabe, a gente não pode tirar a responsabilidade, achar, não, cada um é uma vida, todo mundo, cada um segue o seu rumo. Claro, cada um segue o seu rumo, mas esse rumo pode ser um pouco melhor. Ele não precisa ter uma bagagem emocional e psicológica que destrói aquela criança dia e noite. Porque criança sofre, cara. Cara, tem criança de 4, 5 anos depressiva. Que absurdo, como a gente imaginava que crianças têm depressão, ou crianças têm pensamentos ou momentos depressivos, né? Esse negócio de depressão virou um negócio meio complicado, tudo, né? Mas assim. Para muitos é moda, né? Exato, mas assim, tem momentos, cara, tem momentos de questões químicas de cérebro mesmo, várias questões, e que passa mal. E a gente tem que entender isso, né? A gente tem que tentar. Eu tento entender isso, sabe? Hoje eu olho para minhas filhas de forma bem diferente. São 2 meninas, eu olho para elas com muito mais empatia, sabe? Que isso começou a mudar, assim, isso tem uma construção de anos, mas de forma mais ativa, de forma, de fato, que elas estão sentindo, tem tipo, 2, 3 semanas. A mais velha nasceu no Japão, né? Nasceu no Japão. E como foi esse início, né? Vocês vieram para cá, ela tinha quanto tempo? Ela tinha 1 ano e pouco, assim. A gestação no Japão é incrível, né? Porque o Japão, ele paga toda a sua gestação e tudo do bom e do melhor. O Japão precisa de gente, né? O Japão precisa de natalidade. Nós soubesse disso antes, né? Olha, teria ido para lá. Então, assim, o Japão é incrível. Incrível a gestação. Tudo funciona muito bem, tudo do bom e do melhor. Incrível, incrível. E foi justamente nesse momento que eu estava nessa questão da depressão, tudo. Então, assim, a gestação da minha esposa e o nascimento, eu estava em casa. Então, por um lado, teve esse momento de autoconhecimento, de várias questões de depressão que a gente pode conversar em algum outro momento, muito mais detalhes. Mas, ao mesmo tempo, eu pude acompanhar todo o nascimento da minha filha, sabe? Então, assim, tudo. A barriga crescendo, as primeiras batidas do coração. Nossa. Tudo estava junto. Quando ela deu a primeira engatinhada, quando deu a primeira bundadinha, quando falou a primeira vez. Sabe? Então, assim, foi incrível, assim. E eu aconselho todo homem, com sinceridade, assim, que prive esses primeiros 6 meses, sabe? Se o cara tiver a possibilidade de não trabalhar esses 3, 4, esse primeiro momento, assim, é incrível eu acho que pra essa construção familiar mesmo, sabe? Até depois, assim, porque a gente prima muito por dinheiro. Não, quando eu estiver bem eu vou ter um filho. Não, quando eu estiver estável eu vou casar. Quando eu vou ter o segundo. Quando eu ganhar mais de 5 dígitos eu vou ter o terceiro filho. Isso nunca vai acontecer, mano. Não. Os astros nunca vão se alinhar para você ter seu filho da forma que você quer. Né? Isso nunca vai acontecer. Eu não conheço uma pessoa, sinceramente. Também não. Uma pessoa falou assim, não, eu estudei, eu me formei, daí eu arranjei um emprego aqui, daí agora que eu tô ganhando mais de 10 conto aqui, então eu posso ter o meu primeiro filho. Pode até acontecer agora, mas fala o que custou para você chegar nesse ponto. Exato. Né? Ou sua saúde mental, ou amigos, ou família. Né? Uma coisa ficou desequilibrada para chegar nesse ponto. E quando chegar naquele ponto, o que ficou desequilibrado lá atrás vai fazer falta. Vai fazer toda a diferença ali, e talvez você não vai ser um pai totalmente presente. Talvez você acabe deixando a desejar no relacionamento. Então, Sim. Tudo tá em equilíbrio, sabe? Uma coisa que você falou é fato, né? Quem tem essa possibilidade, puta, maravilha. Porque do Arthur fiquei os 5 dias da licença paternidade. Dos gêmeos da Helena já foram uns 20. Mas eu vejo o quanto que 20 dias também não é nada, sabe? Porque sua esposa ainda tá ali no resguardo, tá ali, se for uma cesárea tem todo um cuidado extra, sabe? Em relação a pegar peso, a questão da amamentação, que todo mundo fala que é linda a amamentação, mas ninguém fala os contras no sentido, as coisas nebulosas que envolvem a amamentação. Que é a cada 1 hora da madrugada, né? Sabe? Que dói pra caramba, né? Sim. Né? E o homem muito menos vai entender isso, sabe? Se não está conectado com a sua companheira, poxa, isso aí é de menos, sabe? Então, coisas que homem não conversa sobre a amamentação,
O papel do pai durante a amamentação, né? Então, são detalhes, né, que fazem a diferença. A outra coisa, eu lembro que com o Arthur estava lá com seus 4 meses, não vou lembrar exatamente. Eu estava trabalhando, Gisele me manda mensagem: bom dia, papai. O Arthur levantando, não lembro se ele estava de bruços ou estava levantando o pescoço sozinho. Eu assim, cara, que da hora, e eu chorei compulsivamente no serviço, porque eu perdi isso, sabe? Eu perdi porque eu estava trabalhando. E quem escolhe não estar presente na vida do filho? Que perdeu porque quis, porque simplesmente não quis fazer parte disso, sabe? Então é muito degradante um homem que simplesmente abandona o filho, abandona esse sentimento todo, que deixa de ganhar, sabe? E perde também, porque tem toda uma construção que na vida não vai dar 100%, porque sim, esse desequilíbrio, e que desequilíbrio ficou para trás, que está lá atrás, vai fazer falta, vai fazer diferença, sim, sabe? Então, ter essa possibilidade de vivenciar os primeiros momentos da vida do filho, putz, sensacional, sabe? Mas infelizmente são poucas pessoas que têm essa possibilidade, né? Ou são funcionários públicos que têm essa condição, pessoas abonadas, pessoas que são profissionais liberais, que têm que se programar, porque é um momento que não vai ganhar dinheiro, né? No caso das mulheres, é uma advogada, então eu vou ter que voltar a trabalhar, tal, mas se programasse antes, tu conseguiria. Um pai, um médico, dá para se programar. Então, sim, algumas pessoas conseguem fazer essa programação, outras não, né? Vou faltar um mês porque vou ocupar meu filho. Vai faltar um mês? Então, tá aqui seu cartão, já era, demitido. Sabe? Né? Então a gente entra também numa seara o quanto é importante as empresas terem esse acolhimento aos pais, às mães, à parentalidade, porque o funcionário trabalha muito mais feliz, motivado, porque sabe que tem o respaldo da empresa. Alguns países de primeiro mundo, já os pais escolhem, né? Eles têm lá 1 ano e meio, se não me engano, eles escolhem. Sim, sim. Eu quero tirar 6 meses, vai ser minha esposa, os outros 6 meses vai ser eu, né? Sim, é uma licença parental, né? Não é... mas tem acho que são 6 meses obrigatórios para a mulher, né? Não pode ser menos que isso. Entendi. Por conta da amamentação. Mas a mulher pode tirar os 6, eu acho que é 1 ano e meio, se não me engano, 1 ano e 10 meses. É na Suécia, Suécia, Noruega, lá alguma coisa desse na tipo, Escandinávia. Né? E são quase 2 anos de licença parental. Se naquela configuração familiar a mãe precisa voltar antes e o pai vai ficar mais tempo que a mãe de licença, legal. Se os dois precisam trabalhar e existe uma terceira pessoa que vai cuidar da criança, ela pode entrar também. Lógico, tem alguns parâmetros lá que não é qualquer pessoa que pode aproveitar dessa licença. Mas pode também. E isso é extremamente normal, né? Extremamente normal. Eu vou a minha configuração, vou me colocar na mesa de novo. Vou abrir o livro de novo aqui. A minha esposa, ela ganha bem mais que eu. Assim, bem mais que eu. Quando eu falo bem mais, é bem mais. Entendeu? Ela é formada no Japão, ela trabalha no Sírio, tudo. Ela ganha bem mais que eu. Pra minha esposa, ela prefere que eu ficava em casa. Geralmente ela me fala: pô, você gosta muito de podcast, né? Você gosta muito do que você faz, né? Porque você poderia ficar em casa cuidando dos meninos. Porque eu cozinho, eu sempre cozinhei, né? Eu sempre cozinhei e tudo, e por várias outras questões. Eu sempre fui apaixonado pelo mercado financeiro. No Japão é um negócio muito mais próximo do mercado financeiro, né? Então, por muitas vezes ela fala: poxa, por que você não fica cuidando das meninas? Ia ser incrível. Nossa, elas adoram passear com você à tarde, sabe? Porque pensa direito, tal. Muitas vezes ela fala isso. Justamente porque o salário que ela ganha comportaria a nossa casa. Suprir a nossa casa. Mas isso é uma conversa. Às vezes eu converso com amigos meus e eles falam assim: não, você tá de sacanagem. Não é possível isso. Eu falo: por que não é possível, cara? Ela ganha muito mais que eu, se esforçando muito menos. Num pensamento lógico, se fosse o homem, como geralmente é o homem, ok. Ok o cara fazer isso. Agora, como é a mulher que ganha mais que o cara, é uma situação estranha. Não é possível que esse cara vai... Não é possível que esse malandro folgado vai ficar em casa. E outra, né? Vou trabalhar ainda mais para tentar igualar ou ganhar mais do que a mulher. Né? Porque é o machismo que está dentro da gente. Não aceito. E quantos vai parar assim, pô, realmente, pensando dessa forma,
eu tenho mais tempo, tenho alguns skills que ela não tem. A parte da cozinha, a parte do passeio, a parte da dinâmica com as crianças. Pô, pensando nisso, beleza. E tá tudo bem. E tá ok. Né? E tá, sabe? Então, isso assim, a minha relação com a minha esposa é muito engraçada, assim, e muito... eu amo a nossa relação. Sabe? Eu não sei, é difícil explicar isso. Eu amo muito a forma que a gente se relaciona, assim, a sinceridade que a gente tem um com o outro, sabe? Ao ponto dela falar isso. Ao ponto dela falar, pô, tem certeza que você não quer ficar em casa? Né? E não uma coisa imposta, né? Exato. Em momento algum. Porque se fosse o contrário não no seu caso, mas como acontece, o homem impõe. Não, você vai ficar com as crianças enquanto eu saio para trabalhar. Mulher minha fica em casa. Mulher minha cuida de filho. Mulher minha não fica batendo perna na rua. A ideia é essa, né? Porque quando eu chego, minha comida tem que estar pronta. Uhum. A gente até brinca com, né, eventualmente, sei lá, com o estúdio aqui é um negócio meio, né? Então, às vezes, quando eu chego mais cedo e faço uma comida, ela brinca, né? Pô, tá pronta a comida, um negocinho assim. Sim. Porque existe um tabu gigantesco. Como eu te falei, os meus amigos próximos mesmo, eles falam, pô, tá de sacanagem, não é possível isso. Ou os que não falam, olha assim, só não fala nada, mas é aquilo, a gente vê, né, as caras tortas, né? Sim. E justamente, preconceito, cara. Preconceito, burro e machista, né? Às vezes o preconceito é simplesmente um pré-conceito da coisa, né? Porque o cara nunca nem pensou sobre. Uhum. O homem nunca nem pensou sobre, né? Exatamente. Replica algo que é tão naturalizado, mas não sabe da origem, né? Não, nunca... Eu até brincava com a Gisele sobre isso, né? Dela ganhar mais do que eu, dava uma mesada, a quarta-feira eu ia pra academia pra ficar bonitinho pra ela e cuidava das crianças, né? Pra mim não teria mal nenhum. As crianças vão estar tomando banho, né? Sim, exatamente. E eu vou até fazer um parênteses aqui. Eu lembro que no primeiro ano do Arthur, eu trabalho de turno e naquele momento a minha escala de turno era muito mais flexível. Eu trabalhava 4 dias de manhã, trabalhava 2 noites e folgava 4. Então eram 6 dias, total dedicação com o Arthur, os outros 4 ele ficava com a minha mãe e eu passava no serviço, pegava ele e ia para casa. E aconteceu algumas vezes, e eu falo, né, mais uma vez eu já dediquei meu amor para ela e eu vou pedir desculpa publicamente, porque com o Arthur eu fui muito mais pai do que esposo, né? Então a gente tinha tudo para naquele primeiro ano de Arthur a gente ter separado, né? Porque eu estava muito mais focado no meu filho do que na relação. E lembro... Desculpa, o primeiro filho seu? Meu primeiro filho. Eu lembro que um determinado dia ela chegou em casa, brigou, quer dizer, briga até hoje em relação a algumas coisas, em relação à louça, em relação à arrumação da casa. Mas aquele dia foi muito incisivo, né? Que eu inverti os papéis na minha cabeça, e se fosse o contrário, né? Ela chegar em casa, brigar, depois de um dia exaustivo no serviço, chegar em casa, brigar, por que você não fez isso aqui, a cozinha bagunçada, boa noite, seu filho já está alimentado, seu filho está de banho tomado, está ali te esperando, porque ele está com saudade, né? Aí eu assim, poxa, é isso que acontece. O cara chega, ele quer saber dali, do momento dele. Não quer saber como foi o dia da esposa, né? Que foi também puxado, que foi exaustivo, né? Que teve os perrengues com o filho. Aí eu vejo o quanto que eu preciso melhorar. Então nesse processo há 8 anos ainda não cheguei, porque não tem uma linha de chegada, né? O dia que eu achar que agora eu tô de boa, volta 10 casas porque você falhou miseravelmente. Então eu estou no processo, ainda não consegui chegar num patamar que eu acho aceitável, né? De vez em quando ela dá uma chuchada, você está pecando aqui, 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 né? E tem que acontecer, tem que ter essa sinergia, porque ali a casa não vai se mover sozinha, né? E se tá fácil para alguém, tá puxado para outro, sabe? Então, bacana que você tenha esse relacionamento, né? A gente mantém o nosso... não é as mil maravilhas, mas também muita gente com certeza deve parar assim, poxa, queria estar no lugar deles, né? Com certeza. Queria ter a vida que eles têm, né? Não tem luxo, não tem dinheiro,
mas tem muito amor, tem carinho, tem uma casa sempre alegre, barulhenta, crianças, né, sorrindo o dia todo, brincando, brigando, mas é real, sabe? Então, só agora fechando parênteses, né, aproveitando que você tinha dito. Sim, sim. Mas cara, eu acho que... Pô, muito obrigado por ter me chamado pra isso. Você me fez relembrar muita coisa boa. Sim, e eu também vou sair daqui com vários insights e reflexões para... Mas é isso, eu acho que a construção de ser pai é literalmente uma construção. Não é rápido. É muita renúncia, assim, poxa, eu sou acostumado a fazer isso quando eu chego em casa e ver meu videozinho e fazer não sei o que lá. E é uma renúncia muito grande ser pai. Mas é uma renúncia deliciosa, né? Sim, sim. Eu até brinco, né, que antes da pandemia, a gente já vivia em quarentena, porque era de casa para o trabalho para a escola, uma volta e olhe lá e só. Né? Então, a quarentena foi tão naturalizada para a gente porque a gente já estava vivendo nesse sentido. Porque Sim. é tão corrido, tão puxado o nosso dia a dia, né? Quando eu falo que nossa logística é extremamente ali na ponta do lápis, as pessoas, não é tão assim, sabe? Mas não tem tempo, é tudo ali, esquematizado, né? A gente vai tomar o nosso café às 11 horas da noite, a gente vai conversar sobre como foi o dia, né? Às vezes rola de conversar, às vezes um já está morto e vai dormir, sabe? Então, mas manter esse diálogo, manter esse mínimo de cumplicidade, né? Em relação a seu companheiro, a sua casa, seus filhos, tende a ter uma vida um pouco mais leve, né? Não vai ser mais fácil, mas vai ser mais leve. Sim. Né? Acho que é autoconhecimento, né? Eu acho que a palavra da mesa é autoconhecimento, né? Eu acho que autoconhecimento assim, foi o que o agente transformador na minha vida está sendo autoconhecimento, sabe? O que está me fazendo transformar e me fazer me tornar pai de verdade, né? Aquela ideia de que pai não é quem põe no mundo, pai é quem cria, e eu acho que é verdade mesmo, sabe? Sim, sim. Sabe, esse negócio de me tornar pai, porque, só porque... Mas são todos os dias. Exato. Né? Só, né? E vai ter o dia que você vai se achar o pior pai do mundo. Se tornar pai é dificílimo. Mas é delicioso. Mais uma vez. É delicioso. Como eu te falei de novo, quando a minha filha mais nova tá passando, correndo assim, e do nada ela fala, pai, daí eu olho e falo, eu te amo, tá bom? E só sai andando assim. E pronto, tá bom. O dia já tá incrível, né? A gente ganha o dia. Irmão, a gente já tá chegando já no final do episódio. Ok. E eu queria pedir uma indicação de alguma coisa. De livro, série, um conteúdo, uma pessoa, um IG, um perfil, que você possa indicar pertinente ao assunto ou algo que você queira falar com a gente. Eu não tenho uma pessoa em específico, né? Eu não estava preparado para isso. Mas eu sigo muitos perfis de psicólogos. Eu gosto muito do assunto. Mais uma vez, quando você se transforma, ainda mais você que é pai, você não se transforma sozinho. Essa transformação, cara, ela pode percorrer gerações. Sim, sim. O impacto do que eu faço com a minha filha pode, assim, salvar muitas pessoas, assim, sabe? Como eu venho desse background de missões, então eu tendo sempre a pensar meio grande, assim, sabe? Mas é isso, eu acho que quando eu me transformo, eu não me transformo sozinho, eu transformo tudo aonde eu toco. E se você é um pai ou uma, né, se você é um pai, cara, querendo ou não, eu acho que é isso. Sigam boas pessoas, sabe? Eu gosto muito de perfil de psicólogos, assim, Algum específico? Eu não vou lembrar nenhum específico agora. Não, tudo bem. E uma coisa que você falou é fato, eu acredito nisso também. Que o bem propaga, né? Então, uma hora pode voltar com você com uma intensidade muito maior, mas é importante que você seja instrumento de propagar. E a gente está aqui porque 60, 80 anos, né? E a lembrança de você, da gente, vai se perdurar por mais do que uns 40 anos. E depois você virou,
não vai você não lembra de nada. Se você não fez nada significativo que mude algo no mundo, ninguém vai lembrar de você. Sim. Sabe? Então, mas acredito que o seu jeito de paternar vai levar o seu filho a ser uma pessoa melhor, o seu neto uma pessoa melhor, o seu bisneto e assim por diante. Ninguém vai lembrar de você. Mas talvez esse pouquinho de você lá na frente veio lá de você, sabe? Então é importante a gente fazer o bem e fazer o máximo para ser lembrado, né? Exato. Porque a gente vai ser esquecido em algum momento, né? E espero que seja esquecido daqui a muitos e muitos anos. O legado é o que importa de verdade, né? E para finalizar, queria que você deixasse uma mensagem para Elis, para Sophie, né? Individual ou para as duas, olhando para a câmera. E é difícil isso, né? Abre o coração. Tá. Sophie, papai te ama muito. Papai sempre te amou. A nossa relação é uma relação bem próxima, assim. Eu gosto, como eu te falei antes, assim, eu quero que quando ela tenha o primeiro namorado, que ela tenha atitudes, que ela aceite atitudes que eu teria com ela, sabe? Então, assim, nossa, que difícil isso, né? Caramba. Mas é isso. Toda a construção que o papai pensa em te entregar é que você tenha uma vida saudável e feliz, sabe? E a Elis da mesma forma. A Elis é uma menina muito perceptiva, altruísta, assim. Ela gosta de ajudar as pessoas, né? E o papai te ama muito por causa disso. Seja sempre essa criança, essa menina forte. E que tenha sempre esse ímpeto de ajudar as pessoas. E que tenha essa alegria em ajudar e ver as coisas dando certo. Eu acho que é isso. Maravilha. Deixe suas redes sociais, seu @, para as pessoas poderem conhecer um pouquinho da sua história, através das suas postagens ou de alguma coisa que você deixe marcado no mundo. Eu não sou um cara muito ativo, né? Mas é Matheus Watanabe, Matheus.Watanabe no Instagram. A gente pode trocar uma ideia lá. Excelente. Então, você que nos acompanhou até aqui, passa lá no Matheus.Watanabe, deixa um joinha para ele, fala, cheguei em você através do Papo de Pai Podcast, né? Foi muito bacana. Compartilhe esse episódio. Não se esqueça de seguir, de assinar nosso canal. Compartilhe, curta, independente do streaming de áudio que você esteja. Se tiver como dar 5 estrelas, avalie a gente, que vai ser muito bom, né? Apoie a gente no Apoia-se. E, bom, é isso. Então temos mais um Papo de Pai Podcast. Episódio maravilhoso. Irmão, muito obrigado. Foi eu que agradeço. Vou sair daqui com a cabeça fervilhando, né? E até aproveitar, terceiro momento. Falar que hoje estamos gravando, não vou falar o dia, mas estamos gravando hoje. Faz 3 meses que eu estou oficialmente casado. Então, amor, te amo mais uma vez. Legal. E é isso. Até a próxima. Tamo junto. Beijão no coração de todos e até mais. Tchau, tchau.